Hoje nós vamos responder mais uma pergunta. E na verdade, além de ser uma pergunta que foi feita, é uma pergunta muito mais que isso que vários escritores têm. Eu mesmo já tive, quando eu estava no começo escrevendo a minha primeira história, até antes disso, né, que é estruturar ou não a sua história. Nós até temos outros vídeos que falam disso. Vamos colocar na descrição para vocês darem uma olhada, de dicas de estruturar a história, né? Mas o que mais você ouve dos escritores que estão começando é o quê? Ah, mas estruturar a história não vai engessar minha criatividade? Não. Por que não? Porque, na verdade, criar a estrutura, o esqueleto, a escaleta, dependendo de vários nomes que você dê para isso, não é uma regra, é um guia que vai te ajudar, entendeu? Inclusive te ajuda quando você está num projeto de bloqueio, porque você sabe que é o seguinte, nós já fizemos o vídeo de bloqueio, vamos colocar também no link aqui o assunto para vocês darem uma olhada, caso vocês estiverem em bloqueio, mas de qualquer maneira, é aquela coisa assim, não é um guia, assim, a estrutura não é um guia, não é uma regra imutável, né? É um guiazinho, não é aquela assim, imagina o seguinte, entendeu? É como é mais do que um guia, aqueles guias antigos, é até aqueles Waze da vida, o Google Maps, você coloca lá a rota, aí ele fica lá te dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, você errou, ele recalcula a rota para você, então é isso que você tem que fazer, entendeu? Quer dizer, você está lá escrevendo, tive uma ideia melhor que a minha ideia original, né? A minha ideia original não ficou muito boa quando eu estava escrevendo, acontece, às vezes na estrutura, quando você pensa na estrutura, a ideia é boa, quando você coloca no papel, ela não fica legal. O que você faz? Escreve do jeito que você quer. Isso vai mudar alguma coisa na continuação da sua história? Se mudar, você vai na estrutura, muda o que tem que mudar e volta e continua escrevendo. Simplesmente isso. Faz a mesma coisa que o Waze faz quando você não vira numa rua que ele manda virar, entendeu? Você simplesmente sempre se recalcula. Assim, mas por que isso? Para que isso serve? Como um guia. Como um guia. Aí, uma outra pergunta que vem pra gente é, mas você pode escrever sem estruturar? Claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Por exemplo, a gente já fez um vídeo falando de tamanhos de história, né? Um conto, uma coisa que tem de uma página, de meia página até umas 4, 5, 6 páginas, precisa estruturar? Não, é uma história curta, entendeu? Você não vai estruturar uma história curta, é uma noveleta. Você precisa estruturar? Você pode estruturar, mas não precisa, entendeu? Se você tiver ela toda na sua cabeça, porque ela tem um pouco mais de subtramas, né? Ela tem lá suas 10, 15 páginas, entendeu? Você não precisa estruturar, basta você ter a estrutura na cabeça. Claro, se você quer colocar no papel, melhor, entendeu? Porque é uma coisa que você sempre pode voltar ali para ver, né? Como eu vejo um monte de escritor falando, eu estou sempre um papel, uma caneta na mão para colocar as minhas ideias no papel para não esquecer. Poxa, se você tem medo de esquecer uma ideia que você teve, imagina, se você está escrevendo, você não vai ter medo de esquecer a estrutura da sua história, alguma coisa, não coloca no papel, só facilita para você, entendeu? E mais ainda, porque, por exemplo, você escreve, vamos dizer que um escritor rápido escreva um conto em um dia, vamos dizer um dia, pode ser 1 hora, 5 minutos, mas escreva uma noveleta em 1 semana, né? Porque você precisa fazer mais leituras, mais não sei o quê, e vai escrever um romance em 1 ano, se bem que eu já vi escritores que demoraram 10 anos para escrever um romance. Então, para que serve a estrutura? Exatamente para isso, entendeu? Para, sei lá, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, você volta na estrutura e vê, você não precisa ler o seu livro inteiro. Você, aqui aconteceu tal coisa, depois aconteceu tal coisa, você tem lá tudo marcadinho. O que vai acontecer agora? Isso. Pô, aí, já pode seguir em frente, entendeu? É um processo maior, é uma coisa mais detalhada, você precisa de mais backup para sua memória. É isso que serve a estruturação,
Mesmo que às vezes você faz a ficha do personagem para você ter na sua cabeça o personagem, a estrutura é a ficha, né? A estrutura, a esqueleto é a ficha da sua história. Por que não fazer? Entendeu? É aquela coisa assim, ninguém constrói uma casa ou um edifício sem uma planta. Na verdade, mais de uma planta, né? Você tem a planta baixa, depois você tem a planta de águas, depois você tem a planta elétrica. Exatamente isso que você precisa para sua história, entendeu? Inclusive, eu já li uma besteira, tá? Já vou dizer que é uma besteira, que foi a comparação para o escritor. Já fizeram isso até para outras coisas, dos arquitetos versus os agricultores. Porque os arquitetos são aqueles que planejam e os agricultores não planejam. Você fala assim, na boa, quem fala isso não sabe do que está falando. Por quê? Porque se você vai plantar alguma coisa num campo, você precisa arar o campo, você precisa adubar o campo, você precisa pensar em quando você vai fazer, porque tem planta que ela demora, sei lá, 3, 4, 5 meses, você pode plantar ela em outubro, ela vai passar germinando ali embaixo da terra no inverno para começar a brotar na primavera. Tem planta não, que você não pode fazer isso porque ela vai morrer no inverno. Então, você planta sem uma programação? Claro que você não planta sem uma programação, sabe? Essa planta aqui é uma planta do mês de água, então eu preciso que ela chova. Eu posso plantar ela no mês seco, no outono? Não, você não pode plantar no mês. Então não tem essa de arquiteto planeja e agricultor não planeja, entendeu? Só agricultor burro não planeja, porque se você quer ter uma resposta, ter uma colheita no final do negócio, você planeja sim, senhor. Entendeu? Então, desculpa qualquer pessoa que venha com essa analogia para você, já fala uma coisa dessas, porque, é besteira da grossa, entendeu? Até não gosto tanto de ser muito crítico, mas fala sério, né? Deus do céu. Eu vejo, na verdade, esse ponto de estruturar e não estruturar, entendeu? Um exemplo de dois tipos de escritor. É o escritor que, quando ele começa a escrever, ele tem o começo, meio e o fim do livro definidos, e o escritor que não tem o começo, meio e fim do livro definido. Claro, assim, você sabe exatamente como o seu livro vai terminar? Sabe exatamente como vai ser o desenvolvimento da sua história? Não, mas você sabe mais ou menos como, sabe? Você sabe que você tem que chegar do ponto A do ponto B, e você tem lá o seu caminho mais normal, entendeu? Então, a pessoa que não tem, como é que ela pode fazer? Né? Como é que ela pode fazer? Então ela vira e fala assim, não, estruturar vai acabar com a minha criatividade. Claro que ela não sabe o que ela está fazendo, entendeu? Ela está criando essa história à medida que ela está escrevendo, quer dizer... E isso, inclusive, tá, para quem não sabe, vai gerar 3 problemas. Tá? Assim, de escrever sem ter ideia de qual será o meio, e como é o meio e qual é o fim de história. 3 problemas. O que acontece? Entendeu? Se você não sabe, se você sabe como é que vai ser o começo, o meio e o fim da sua história, você encaixa ela dentro dos padrões de escrita, ou do padrão de escrita que você está usando. Então você fala assim, eu vou usar o padrão grego, do teatro grego. Tem estrutura de 3 atos. Que na verdade não é nada que ninguém aprendeu na escola. A professora vira e fala assim, como é que funciona a sua redação? Apresentação do tema, desenvolvimento de ideia e conclusão. Mas isso não é para uma história, é mesmo uma ficção. Apresentação do mundo, do personagem da história, desenvolvimento da história e conclusão da história e da história do personagem. É a mesma coisa que a sua professora te ensinou ali na 5ª série, na 6ª série, a como fazer uma redação, entendeu? Então, quer dizer, se você não tem isso, a história vai e volta aí, porque você não tem ideia, você está indo, aí você cria um personagem novo, aí você se apaixona por esse personagem, aí deixa o personagem principal para lá, você fala, quer dizer,
entendeu? É mais difícil de você trabalhar isso. Aí o que acontece? Aí você terminou a sua história. Inclusive, vamos falar o que é verdade, entendeu? Uma das razões de diversos escritores terem muitas histórias começadas e poucas histórias terminadas, exatamente porque eles não estruturam, e aí a história vai, começa, ela não sabe o que fazer. Aí tem bloqueio, entendeu? Aí não sabe, aí tem uma outra ideia e começa uma outra história. Sem saber que se ele não estruturar a história vai terminar com a mesmo problema. Aí fica um monte de história começada, nenhuma terminada. E qual é o pior problema disso? O editor entende a estrutura de 3 partes, ele entende a jornada do herói, ele pega para ler. Ele pegou para ler o seu livro lá, que foi ida, volta, vai, não sei o que, não está determinado por nada, não sabe onde está as reviravoltas, não sei o que. Ele fala, mano, esse livro não está pronto para história. Você tem mais dificuldade de publicar uma história que você não estruturou no início, se você não souber o início, o meio e o fim dela, entendeu? Infelizmente, isso é uma verdade. Eu sou escritor, eu sou editor, eu sou leitor crítico, eu sei como acontece. Estou nesse mercado desde 2004. Então, como eu falei, antes de começar a escrever profissionalmente, eu fui numa palestra, o cara falou exatamente isso para mim. Pô, faz o quê? Quase 20 anos. Falou, estruturem a sua ideia. Ah, por que eu tenho que estruturar a minha ideia? Ela vai engessar a minha criatividade. Não vai. Ele falou para mim que eu estou falando para vocês agora. Não vai. Não é uma regra. Não é uma fórmula. Não, é um guia. Ah, quando eu estava escrevendo, mudou alguma coisa? Mudou, volta lá, reescreve a sua estrutura. Não vai perder, você perde 1, 2 dias nisso. Entendeu? Vá lá e dá continuidade na história. Sabe? É muito mais fácil. Então, aprenda. Entendeu? Eu não estou falando, faça porque eu faço. Não, faz do jeito que você quiser. Você não quer fazer? É o seu processo de criação. Só que a nossa ideia aqui, entendeu? É ajudar você a terminar seu livro. Entendeu? E estruturando ele vai te facilitar a vida. Por mais que você não acredite nisso nesse exato momento. Então tente, sabe? Coloca lá o que vai acontecer em cada capítulo, o que vai acontecer, e aí você vai desenvolvendo isso, sabe? Pesquisa o que eu falei, jornada do herói, pesquisa a estrutura de 3 atos, vê onde vão ser as reviravoltas, aí você coloca, fala, nossa, como é mais fácil, olha, vai ter uma reviravolta aqui entre a parte 1 e a parte 2, vai ter uma reviravolta aqui entre a parte 2 e a parte 3, pode ter reviravoltas no meio da história? Claro que pode, mas são menorzinhas, essas aqui são as maiores. Entendeu? Facilita a tua vida, é um guia que você está fazendo para você mesmo. Entendeu? Então, aproveita a experiência de quem já fez o errado. Né? A gente tem que falar que não é, mas eu sei, você não sabe. Não, cara, já passei, assim, já passei o que você passou, já pensei o que você pensou. Entendeu? É a mesma coisa. Não vai engessar minha criatividade. Não vai, garantido. Entendeu? Então, como sempre, por hoje é só. Né? Espero que você tenha gostado dessa dica. A gente está sempre falando sobre isso, né? Sobre diversos aspectos do processo de escrita. E se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, vai ter um favor. Vai ser um prazer estar respondendo a sua dúvida aqui. Né? E se você gostou, curte, compartilha com aquele seu amigo, especialmente aqueles seu amigo escritor, especialmente aquele escritor que não estrutura a história dele, escreve do jeito que ele quer, da cabeça dele, sem saber qual é o meio e o fim, né? E termina com um monte de projeto que ele não termina, né? Que ele guardado ali sem final, né? E até a próxima, né?